É com muita alegria que nos encontramos hoje aqui reunidos, pedindo para começarmos. Mas, enfim, convido todos para nos reunirmos em prece, para então sermos envolvidos pela corrente de paz e amor nesse momento em que nos encontramos para estudarmos a doutrina de Jesus sob a ótica da visão espírita. Rogamos então a Jesus que nos envolva em suas vibrações amorosas, para que melhor possamos aproveitar esse tempo que aqui nos encontramos reunidos. Que assim seja. Bom, o tema que hoje nos coube para conversarmos se chama, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que as nossas temáticas sempre são, né, baseadas no nosso Evangelho. O capítulo 17, do Sede Perfeitos, o item intitulado O Homem de Bem. Então, a primeira frase que gostaríamos de falar, porque quando a gente fala em homem de bem, ele tem tantas características que quando nós começamos a ver as características do homem de bem, às vezes a gente até assim meio que se sente desanimado, porque a gente vê quanto falta ainda para nos melhorarmos, para podermos ser assim um pequenino homem, né, de bem. Mas então tem uma frase de que Jesus disse a Pedro, que eu acho que ela é muito relevante e que ela nos ajuda a não desanimarmos, porque Jesus disse a Pedro: o homem é mais frágil do que perverso. Então, é assim que nós precisamos nos enxergar no dia a dia hoje. Nós ainda somos frágeis, nós estamos na infância, né? Então, há muito que trilhar para que possamos, então, realmente chegarmos a sermos, né, em algum momento, homens de bem, que esse é o nosso objetivo. Muito bem. Então, no capítulo 17, nós temos aqui a definição do homem de bem. É um item bastante longo, então eu vou me ater somente na primeira frase, na primeira estrofe, para a gente poder depois, então, conversar. Diz assim: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara lhe fizessem. Depois ele segue falando que o homem de bem, assim, ele confia em Deus, então ele sabe que tudo que lhe acontece tem uma razão, né? Ele aceita as dificuldades sem murmurar, né? Que nós então conhecemos como bem sofrer, e outras tantas qualidades. No Livro dos Espíritos, muito interessante, tem uma mensagem de Santo Agostinho, na questão 919, né? Que fica na terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulada Das Leis Morais. Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Ao que Kardec perguntou, então: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ou seja, qual é o meio de conseguir que realmente nos conheçamos de verdade, né? Sem todas essas máscaras que nós usamos para nossa convivência na sociedade, né? E ele respondeu: fazei o que eu fazia quando vive na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, né? Então, foi assim que ele disse que chegou a ver o que ele precisava fazer de reforma nele, né? E então ele nos concita que façamos isso todas as noites, né, ao final do dia, que a gente pense em todas as nossas atitudes ao longo do dia, os nossos comportamentos, né, como foram as nossas relações, mas de uma maneira, assim, muito sincera, né, sem desculpas para nós mesmos, né. E no final, ele nos faz um questionamento, assim, bem importante. Ele diz assim: perguntai ainda mais, perguntar, né, cada um perguntar a si próprio. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos,
onde nada pode ser ocultado. Então vejamos bem, né? Se hoje fosse o dia de desencarnarmos, como seria, como nós chegaríamos no mundo dos espíritos, né? No mundo espiritual, será que nós realmente teríamos assim dignidade, teríamos, né, que nos esconder, ficaríamos muito envergonhados das nossas atitudes, né? E ele diz então: examinai o que pudesse ser obrado contra Deus, contra o teu próximo e contra ti mesmo. E aí isso é que vai nos dar então a ideia da nossa real situação do ponto de vista moral, espiritual e do que a gente precisa então fazer para se curar, né? Como ele diz. Bom, quando estávamos, então, pensando e separando material, né, para conversarmos sobre o homem de bem, tivemos a oportunidade de ouvir um vídeo no YouTube da dona Ana Guimarães. Ela é uma palestrante espírita, né, e ela conta histórias, assim. E a voz dela é muito doce, assim, é muito encantadora. Nós assistirmos, assim, ela nos envolve, assim, só a voz dela, aquela, ela é melodiosa, nós já nos sentimos assim, num momento assim muito relaxada, muito de paz. Então a dona Ana conta que ela estava fazendo uma viagem com um confrade, né, da casa espírita onde eles trabalhavam juntos, e eles estavam em viagem a trabalho pela doutrina. E aí então este amigo dela contou para ela um pouco da como é que foi a vida dele, como é que ele conheceu a doutrina espírita, né, se tornou espírita. Então, ele contou que muito jovem, ainda criança, ele perdeu os pais, né? Ele ficou órfão de pai e mãe. E então ele foi morar com o avô, né? Ele não disse materno, paterno e não veio o caso. Enfim, ele foi morar com o avô. E esse avô, então, o espírita, ele frequentava o centro espírita da cidade de onde eles moravam, no interior de São Paulo, todas as noites. E esse senhorzinho, como ela chamava, o bom velhinho, ele era sempre o primeiro a chegar na casa espírita, então ele abria a casa, daí ele limpava, tirava pó de todas as cadeiras, preparava a água, enfim, ele preparava todo o ambiente. Depois ele sentava, assistia a palestra, depois que todos saíam, era ele que fechava a casa, então ele era o primeiro a chegar e o último a sair. E com isso, esse amigo da dona Ana, né, ainda criança, então era o primeiro a chegar com seu avô e o último a sair. E isso repetidamente ao longo de semanas, de meses, de anos, né? E então esse senhor foi crescendo e essa rotina sempre acontecia. E quando eles chegavam em casa, depois da palestra da exposição doutrinária, sempre antes de dormir, o avô lia o mesmo texto do Evangelho. Ele sempre lia este item do capítulo 17, intitulado O Homem de Bem. Não se dormia sem que se lesse esse capítulo. E o tempo foi passando e ele então cresceu, ficou jovem, o avô foi envelhecendo e eles seguiram, então, sempre nessa rotina, né? Até o ponto em que o senhor ficou velhinho, e então não era mais o avô que levava o neto ao centro espírita, mas sim o neto que levava o avô. Bom, agora vamos fazer uma pausa, né? É o primeiro capítulo dessa nossa história, e depois, então, a gente continua essa história lá em 2 capítulos. Voltando, então, para a base doutrinária, temos no livro Fonte Viva uma mensagem de Emmanuel que então nos traz exemplos assim de para nós nos basearmos assim de como a gente precisa cair em si, né? E justamente o nome desta lição se chama Caindo em Si. É uma frase que está no Evangelho de Lucas e começa assim: porém caindo em si, e aí blá 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 blá. E isto é uma frase que está na parábola do filho pródigo. Mas então Emmanuel aproveita este início da frase do caindo em si e nos traz vários exemplos, né, de, de elementos assim da história do espiritismo muito importantes lá e do cristianismo nascente. Então ele nos fala de Pedro, nos fala de Maria de Magdala, nos fala de Paulo, né? Mostrando então que eles também, em algum momento, eles precisaram cair em si para fazer então a sua revolução espiritual, digamos assim. E então Emmanuel nos diz, por exemplo, ele usa o exemplo de
Maria de Magdala, e ele nos diz assim: Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todos nós sabemos que Maria de Magdala, né, ela era uma cortesã. E aí Emmanuel nos diz: todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por meio da humildade e da renunciação. Então, teve um momento em que Maria de Magdala caiu em si e começou a fazer a sua reforma íntima. Outro exemplo que Jesus nos traz é Pedro, né? Que foi, nós sabemos a importância de Pedro no início, né, do cristianismo, o fundador, né, do cristianismo, assim, após a partida de Jesus, né? E também Pedro falhou, né? Nós sabemos, todos conhecemos na história a negação de Pedro, né? Mas o que Pedro fez com aquilo? Pedro não se desesperou a ponto de desistir, né? Então, assim, Pedro, após ter negado Jesus, diz Emmanuel, caiu em si, né? E ao se deparar com o olhar compassivo de Jesus, ele também tomou coragem e então fundou a Mansão do Caminho, não, desculpe, fundou então a primeira instituição que recebia pobres, pessoas adoentadas, né, com todo amor, com todo carinho, e aí foi criando ali então a igreja nascente do cristianismo. Outro exemplo que Emmanuel nos traz, o terceiro exemplo que Emmanuel nos traz é justamente Paulo, né? Antes, Saulo, né? Um doutor da lei, judeu, um grande perseguidor dos cristãos, né? Inclusive responsável pela. A gente sabe, todos nós conhecemos a história, as portas de Damasco, né? Foi aonde então Saulo, que depois vira Paulo, caiu em si e aí, então se tornou aquele grande apóstolo, né? Que vivenciou a doutrina de Jesus assim plenamente, né? E foi um grande divulgador da doutrina de Jesus, né, do cristianismo, né? E aqui também, além desses três exemplos, né, ousamos trazer mais dois exemplos para pensarmos. Este é um texto, então, de Emmanuel, né, na psicografia de Chico, mas também Emmanuel teve um momento, teve a oportunidade de estar encarnado quando Jesus aqui esteve. E Emmanuel, que nesta encarnação era um senador romano, teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, né? E justamente foi procurar Jesus a pedido de sua esposa, porque sua filhinha estava enferma. E mesmo nessa condição de necessidade, ele fez tudo velado, não fez né, a luz do dia, ele tentou, né, fazer as coisas assim meio escondidas, porque ele era muito orgulhoso. Ele chegou a ser tocado por Jesus, mas ele não fez nem como Maria Madalena, Maria de Magdala, nem como Paulo, nem como Pedro. O orgulho dele ainda era tão grande dessa coisa de cidadão romano, de senador, que ele ignorou. E levou, então, muitas encarnações para que ele pudesse, então, fazer a sua caminhada espiritual e ter, então, o espírito da envergadura que hoje sabemos que é Emmanuel. Mas Emmanuel não caiu em si na presença do Cristo. Vejam bem, ele esteve na presença do Cristo. Ele sentiu toda aquela amor, toda aquela energia maravilhosa de amor que emanava do Cristo, e mesmo assim o seu orgulho era tão grande, foi tão grande, que ele não caiu em si naquele momento. Ele levou um tempo mais. Então vejamos que nós também temos oportunidade, né? Nós também precisamos, em algum momento, vamos realmente cair em si para que possamos fazer a nossa transformação. O texto que nós falamos ali, quando nós comentamos sobre o Livro dos Espíritos, né, era justamente uma mensagem do Santo Agostinho, que nos falava que, né, que ao final do dia ele fazia né, uma rememoração do que do como tinha sido o dia, para ver se ele tinha agido de forma correta, e então para ele poder então fazer realmente a sua reforma, né?
Mas, antes disso, assim, até a gente, né, Santo Agostinho não nasceu santo, muito pelo contrário, nos primeiros anos de vida, quando ele jovem, ele era, assim, dado a muitas festas, a muitas coisas, inclusive, durante um tempo, ele praticou a cultura filosófica chamada hedonismo, né? O que é ser hedonista, né? O hedonismo é uma doutrina que defende a busca pelo prazer como finalidade última da vida a ser alcançada pelos seres humanos. Prazer, que é justamente o que não se possa, não se deva ter prazer, né? Mas a nossa vida não pode estar baseada no prazer, porque aqui é o prazer das coisas materiais, né? Da riqueza, da luxúria, né? De muitas coisas. Mas houve um momento, então, que também Santo Agostinho caiu em si, porque ele não conseguia se sentir feliz quando ele estava, então, nesse modo de vida, né? Do hedonismo, assim, vivendo só para o prazer, ele assim mesmo se sentia vazio. E aí, então, em um dado momento, através da sua mãe, né, conhecida por Santa Mônica, ele então conheceu o cristianismo e aí então realmente Santo Agostinho começou então a sua escalada moral e ele foi muito importante na divulgação do cristianismo. Então, trouxe aqui para nós alguns exemplos para que nós possamos, assim, realmente entender, né? Aquela frase de Jesus para Pedro, que foi justamente naquele momento, um pouco antes da negação de Pedro, que Jesus disse: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Então, é importante que nós nos lembremos disso, né? E o que que a gente pode fazer, assim, no dia a dia, o que que podemos fazer para nos ajudar, assim, nas nossas atitudes, né? É nós nos lembrarmos de enxergar Jesus em todas aquelas pessoas que, numa das suas falas, se eu não me engano, é na parábola do bom samaritano, que ele começa dizendo: Eu tive sede e me destes de beber, eu tive fome e destes de comer, né? Eu tive preso, eu tive adoentado, fostes me visitar. Então, estes são os eleitos, né? Por que que eles são os eleitos? Porque eles, então, vivenciaram a lei de amor, de justiça e de caridade, né? A mesma coisa como acontece quando Jesus, nessa mesma parábola, exemplifica para o doutor da lei o que é o homem de bem, né? É aquele que age, então, com compaixão. Então, isso é muito importante que nós nos lembremos. Se a gente tiver em qualquer situação da vida e a gente imaginar que aquela pessoa que está ali na nossa frente é Jesus, então nós temos que nos lembrar: tive sede e me destes de beber, tive fome e me destes de comer. É isso que Jesus deseja de nós, né? Então, se nós tivermos isso no nosso pensamento, então isso vai nos ajudar, vai nos alimentar para que a gente comece a fazer um processo de mudança de pensamento, de mudança de atitude, porque aquele irmão que eu enxergo que está ali, né, seja na minha relação familiar, na minha relação de trabalho, qualquer lugar que seja, eu posso estar caminhando pela rua, né? Eu vejo alguém, eu tenho que saber que naquela pessoa, naquele irmão, ali está Jesus, né? Bom, voltamos então um pouquinho para terminarmos a nossa historinha do velhinho que todo dia ia à casa espírita acompanhada do seu neto. Então, o bom velhinho agora já está velhinho, ele é carregado então pelo seu neto, né? E segue então ao longo de todos os anos, assim, era menino, adolescente, um homem jovem, um homem adulto jovem, depois já mais maduro, e o vozinho, então, envelhecendo, né? Essa senectude chegando. Até que chegou um momento que o velhinho já não tinha mais condições de ir na casa espírita, porque as perninhas estavam fracas, então ele ficava em casa, e o neto, então, ia sozinho na casa espírita e fazia o trabalho, assumia o trabalho que o avô fazia, que era, então, o que eu comentei. Ele abria a casa, tirava o pó, arrumava a água, deixava tudo preparado para a exposição doutrinária. Sentava, ouvia a exposição, esperava que todos se retirassem, era o último a sair, só que agora sozinho, não mais com seu avô.
E quando chegava em casa, o velhinho estava esperando por ele, e quando eles se cumprimentavam, o velhinho dava um boa noite e já os olhos se viravam para a estante aonde estava o evangelho ali depositado, né? Então, o rapaz, agora não mais um rapaz, já um homem feito, pegava o evangelho e agora já era ele que lia para o avô, porque o avô não tinha mais condição de ler. Então, sempre a mesma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Isso era uma coisa, ele contava para Dona Ana, que intrigava ele, porque tem tantas passagens, o Evangelho tem tantas passagens belas, tantos ensinamentos, e eles liam os outros também, mas todos os dias era preciso 7 vezes por semana que se lesse antes de anoitecer, antes de adormecer, o item 6 do capítulo Sede Perfeitos, o item O Homem de Bem. E um dia, então, quando o velhinho já estava assim bem fraquinho, né? O neto se animou e resolveu assim perguntar para ele por que todas as noites eles tinham que ler sempre o mesmo capítulo, O Homem de Bem. No que o velhinho respondeu: é porque eu quero, meu filho, que quando eu voltar, que o homem de bem tenha entrado aqui na minha cabeça e depois eu quero que ele se derrame pelas minhas mãos, essa atitudes, né? Mas que ele fique penetrado no meu coração. Então vejam que lindo, assim, né? É aquela coisa do conhecimento. Então ele queria que isso realmente, assim, entrasse no seu pensamento, né? Ficasse no seu coração, para que ele pudesse, então, derramar nas suas atitudes. Então, na sua próxima encarnação, ele já fazia isso nessa, mas ele queria se melhorar, ele queria que todas aquelas atitudes que estão relatadas no Evangelho Espiritismo, que definem o homem de bem, que eles tivessem, assim, absolutamente todas elas, porque ele já sabia todos os dois já sabiam de cor, né? Essa passagem do Evangelho, o homem de bem, porque imagina, ao longo de anos e anos e anos, tu lendo sempre, tu vais gravar. E esta era a intenção do velhinho. Ele estava se preparando também já para sua próxima encarnação, porque ele queria que isso estivesse incrustado nele, né, no seu espírito, né, para que ele pudesse então estar com isso no seu coração, na sua mente e que isso refletisse nas suas atitudes. Muito bem. O nosso tempo já está se esgotando, né? 30 minutos passam rapidinho. Então, eu convido vocês para que façamos, então, o encerramento nessa sexta-feira à noite. Muito agradecidos de estarmos aqui juntos, mais uma vez, né, compartilhando os ensinamentos do Cristo, porque sempre nos lembramos que o próprio Cristo nos disse que onde dois ou mais estivessem reunidos no nome dele, ali ele estaria. E nós sabemos, sentimos Jesus no nosso coração. Então, como falamos, né, de atitudes, né, porque então esse tema, o homem de bem, nos remonta a todas as atitudes que nós precisamos adquirir, nós precisamos exercitar na nossa vida. Vamos terminar então o nosso encontro, que será a nossa prece de encerramento, a segunda parte da oração de São Francisco, aonde tem as atitudes que precisamos ter. Então, nos diz São Francisco, em sua oração: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um grande abraço em todos, muito obrigada, uma boa noite, paz e amor. Fiquem